A Gênese segundo o Espiritismo, os milagres segundo o Espiritismo, capítulo 15, os milagres do Evangelho. 15.16, desaparecimento do corpo de Jesus. 64. O desaparecimento do corpo de Jesus após a sua morte ha sido objeto de inúmeros comentários. Atestam-no os 4 evangelistas, baseados nas narrativas das mulheres que foram ao sepulcro no 3º dia depois da crucificação e lá não o encontraram. Viram alguns nesse desaparecimento um fato milagroso, atribuindo outros à subtração clandestina. A criatividade humana para contar os casos e botar os fatos do jeito que eles acham que deve ser é muito interessante. Mas aqui nós temos que ver que Jesus, certo? Naquela condição, ele sabia que ele ia desmaterializar o corpo, conforme já dissemos antes. Então vamos ver a descrição aqui para a gente comentar mais. O importante é entender que as mulheres foram lá ver, não acharam mais o corpo. Segundo outra opinião, Jesus não teria tido um corpo carnal, mas apenas um corpo fluídico. Não teria sido em toda a sua vida mais do que uma aparição tangível. Numa palavra, uma espécie de agênere. Seu nascimento, sua morte e todos os atos materiais da sua vida teriam sido apenas aparentes. Assim foi que, dizem, seu corpo, voltado ao estado fluídico, pôde desaparecer do sepulcro e com esse mesmo corpo é que ele se teria mostrado depois de sua morte. É uma outra teoria que se cria que Jesus teria um corpo fluídico. Então ele foi aparecendo aqui e ali, da mesma forma que ele poderia fazer isso anterior ao período da sua morte. Aí o Kardec aqui vai trazer as explicações. E uma coisa interessante, que o corpo de Jesus nunca iria ser igual ao dos outros, porque a vibração dele era muito alta. Mas não quer dizer que ele não tinha corpo físico. É fora de dúvida que semelhante fato não se pode considerar radicalmente impossível, dentro do que hoje se sabe acerca das propriedades dos fluidos, mas seria pelo menos inteiramente excepcional e em formal oposição ao caráter dos agêneres, conforme o capítulo 14, item 36. Trata-se, pois, de saber se tal hipótese é admissível, se os fatos a confirmam ou contradizem. E assim, Jesus, para ser um agêneres, teria que ter uma série de fatos que dessem uma certa comprovação dessa possibilidade. Mas tudo indica que não. Vejamos. 65. A estada de Jesus na Terra apresenta 2 períodos, o que precedeu e o que se seguiu à sua morte. No primeiro, desde o momento da concepção até o nascimento, tudo se passa, pelo que respeita a sua mãe, como nas condições ordinárias da vida. Então, foi tudo caminhando conforme se espera de uma pessoa que engravida e que dá à luz. Desde o seu nascimento até a sua morte, tudo em seus atos, na sua linguagem e nas diversas circunstâncias da sua vida, revela os caracteres inequívocos da corporeidade. Então, quando se faz o estudo da vida de Jesus, ele em momento algum mostra que ele é um agênere. Agora, era uma pessoa dotada de poderes especiais, era uma pessoa dotada de fluidos que nós não entendemos, que nós não compreendemos. Além do corpo físico. Porque a vibração perispiritual de Jesus estava muito além daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós achamos por certo aqui na Terra. São acidentais os fenômenos de ordem psíquica que neles se produzem e nada tem de anômalos, pois que se explicam pelas propriedades do perispírito e se dão, em graus diferentes, noutros indivíduos. Depois de sua morte, ao contrário, tudo nele revela o ser fluídico. É tão marcada a diferença entre os 2 estados que não podem ser assimilados. Portanto, quando vai fazer a avaliação de se Jesus tinha um corpo fluídico, seria um agênere, não tem como fazer esse padrão, porque ele está muito diferente daquilo que a gente está acostumado a ver, daquilo que a gente está acostumado a estudar, um corpo agênere. Então, como tudo que ele fazia com o corpo físico está dentro dos padrões que nós estudamos, que nós pesquisamos, então ele fica evidente que ele tinha um corpo físico. Tem aquelas 2 notazinhas ali atrás, de 180 e 181.
180, nota de Allan Kardec: não falamos do mistério da encarnação, com o qual não temos que nos ocupar aqui e que será examinado ulteriormente. A nota 181, agora da editora: Kardec, em vida, não pôde cumprir esta promessa, visto que, no ano seguinte, ao dar publicação a esta obra, foi chamado à pátria espiritual. Então, porque não era para fazer a pesquisa sobre a encarnação de Jesus e como foi todo o seu processo de concepção e tudo mais. Muitas pessoas se apegam a certos detalhes físicos e esquecem da parte ética, da parte moral, que é aquilo que vai falar mais alto ao nosso espírito. O corpo carnal tem as propriedades inerentes à matéria propriamente dita, propriedades que diferem essencialmente dos fluidos etéreos. Naquela, a desorganização se opera pela ruptura da coesão molecular. Ao penetrar no corpo material, um instrumento cortante lhe divide os tecidos. Se os órgãos essenciais à vida são atacados, cessa-lhe o funcionamento e sobrevém a morte, isto é, a do corpo. Portanto, se um corpo tem propriedades físicas, ele vai ser cortado, ele vai ser sangrado, mas se ele for gênero, não. Não existindo nos corpos fluídicos essa coesão, a vida aí já não repousa no jogo de órgãos essenciais. E não se podem produzir desordens análogas àquelas. Um instrumento cortante ou outro qualquer penetra num corpo fluídico como se penetrasse numa massa de vapor, sem lhe ocasionar qualquer lesão. Tal a razão porque não podem morrer os corpos dessa espécie, e porque os seres fluídicos, designados pelo nome de agêneres, não podem ser mortos. Então, Rochester tem muitas histórias sobre agêneres, muitas histórias bem, vamos dizer assim, fantásticas, intrigantes, ultra sobrenaturais. E nas revistas espíritas, mesmo no Livro dos Médiuns, Kardec vai mostrando para nós todas as possibilidades que existem das manipulações fluídicas, das materializações e da possibilidade de como se vê e se ouve os espíritos. Após o suplício de Jesus, seu corpo se conservou inerte e sem vida. Foi sepultado como o são de ordinário os corpos, e todos o puderam ver e tocar. Após a sua ressurreição, quando quis deixar a terra, não morreu de novo. Seu corpo se elevou, desvaneceu e desapareceu, sem deixar qualquer vestígio. Prova evidente de que aquele corpo era de natureza diversa à do corpo que pereceu na cruz. Donde forçoso é concluir que, se foi possível que Jesus morresse, é que carnal era seu corpo. Então, Kardec vai colocando aqui para a gente os dados, vai fazendo com que a gente pense de uma didática muito boa, muito interessante, para a gente entender que Jesus tinha um corpo físico e, com o passar do tempo, esse corpo também passou por todo o processo de nascimento, crescimento, chegando à idade madura, passou pelo fenômeno da morte, foi sepultado. Após o sepultamento, o seu corpo físico desapareceu. E aí ele materializa-se várias vezes entre seus apóstolos, até que ele parta para o plano espiritual em definitivo. Por virtude das suas propriedades materiais, o corpo carnal é a sede das sensações e das dores físicas, que repercutem no centro sensitivo ou espírito. Quem sofre não é o corpo, é o espírito recebendo o contragolpe das lesões ou alterações dos tecidos orgânicos. Num corpo sem espírito, absolutamente nula é a sensação. Então, o corpo físico é que sente a dor, mas sente porque se você toma uma pancada, vai repercutir no corpo físico e o espírito vai ter aquela sensação de dor, vai ter aquele sentimento de dor. O corpo sem o espírito não sente nada. Pela mesma razão, o espírito sem o corpo material não pode experimentar o sofrimento, visto que estes resultam da alteração da matéria, de onde também forçoso é que conclua que, se Jesus sofreu materialmente, do que não se pode duvidar é que ele tinha um corpo material, de natureza semelhante ao de toda a gente. Então, natureza semelhante, mas não igual. A frase está bem colocada. Portanto, Jesus passou pelo corpo físico, tinha aquele corpo semelhante ao nosso,
passou pelas torturas lá de apanhar, de ter que carregar a cruz, foi pregado na cruz. No terceiro dia, Deus materializa aquele corpo e faz várias aparições. 66. Aos fatos materiais, juntam-se fortíssimas considerações morais. Se as condições de Jesus durante a sua vida fossem a dois seres fluídicos, ele não teria experimentado nem a dor, nem as necessidades do corpo. Supor que assim haja sido é tirar-lhe o mérito da vida de privações e de sofrimento que escolhera como exemplo de resignação. E aí é uma das coisas que as pessoas querem. Não procurar olhar para o exemplo de vida que Jesus teve. Ele era uma gênere. Sendo a gênere, não sofreu, tudo para ele estava bom, tudo estava tranquilo, nada tinha problema. Portanto, todas as privações que Jesus passou, algumas pessoas tentam negar isso para que eles possam ter determinadas ideias, determinadas concepções para fazer prevalecer a ideia de que nós não temos que passar por sofrimento aqui. Não importa o que eu tenha feito, eu não vou pagar nada. Se tudo nele fosse aparente, todos os atos de sua vida, a reiterada predição de sua morte, a cena dolorosa do Jardim das Oliveiras, sua prece a Deus para que lhe afastasse dos lábios o cálice de amarguras, sua paixão, sua agonia, tudo até o último brado do momento de entregar o Espírito não teria passado de vão simulacro, para enganar com relação à sua natureza e fazer crer num sacrifício ilusório de sua vida, numa comédia indigna de um homem simplesmente honesto, indigna, portanto, e, com mais forte razão, de um ser tão superior. Portanto, tudo que se vai falar contra o exemplo que Jesus teve, tudo que vai falar contra toda a vivência de Jesus e o exemplo que ele deu, todas as ações dele de forma negativa, nós não estamos sendo muito honestos com a nossa consciência. Como disse o Chico certa vez para uma jovem que queria escrever um livro contando todas as coisas da vida de Jesus, descendo o porrete, o Chico falou: não, faz o seguinte, escreve um livro falando mal de mim, não fala mal de Jesus não, porque se você falar mal de Jesus, você vai levar muitos séculos para reparar esse erro. Fala mal de mim, não tem problema não, pode falar mal de mim. Passado alguns meses, a menina foi lá de novo, falou: Chico, eu queimei o livro, não vou escrever falando mal dele. Mas então escreve falando mal de mim. Não, Chico, eu entendi que não é para mim falar mal de ninguém. E o Chico é o Chico, né? Uma coisa maravilhosa. Numa palavra, ele teria abusado da boa-fé dos seus contemporâneos e da posteridade. Tais as consequências lógicas desse sistema, consequências inadmissíveis, porque o rebaixariam moralmente em vez de o elevarem. Portanto, Jesus tinha um corpo físico e isso é o que faz-nos compreender plenamente a sua missão divina, compreender plenamente a tudo que ele fez por nós. Agora, logicamente, que ele tinha poder para cancelar a dor. Então, lá batendo nele, pregando ele na cruz, ele tinha uma mente potente para anular a dor. Isso é fácil. E além dos espíritos que o ajudavam a fazer isso. Mas isso não vai diminuir o exemplo que ele deu para nós. Observação 182, nota da editora. Diante das comunicações e dos fenômenos surgidos após a partida de Kardec, concluiu-se que não houve realmente vão simulacro, como igualmente não houve simulacro de Jesus após a sua morte, ao pronunciar as palavras que foram registradas por Lucas, capítulo 24, 39. Sou eu mesmo, apalpai-me, e vede porque um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Nesse momento ele estava devidamente materializado, já tinha passado por processo no plano espiritual, de tratamento psíquico suficiente para que eles pudessem tocar nele, portanto que anteriormente não podia ser tocado. Jesus, pois, teve, como todo homem, um corpo carnal e um corpo fluídico, o que é atestado pelos fenômenos materiais e pelos fenômenos psíquicos que lhe assinalaram a existência. Então, toda a sua vida foi assinalada mostrando que ele era um ser humano, como todos nós, só que com um corpo fluídico muito puro e muito poderoso. Claro. 67. Não é nova essa ideia sobre a natureza do corpo de Jesus? No quarto século apolinário de Laodiceia,
chefe da seita dos apolinaristas, pretendia que Jesus não tomara um corpo como o nosso, mas um corpo impassível que descera do céu ao seio da Santa Virgem e que não nascera dela, que assim Jesus não nascera, não sofrera e não morrera, senão em aparência. Os apolinaristas foram anatematizados no Concílio de Alexandria em 360, no de Roma em 374 e no de Constantinopla em 381. E aqui a gente pode supor que Rustain seria a reencarnação de Apolinário, ou um ferrenho discípulo de Apolinário, ou por outra, aquele que mais combateu Apolinário. Porque, conforme a lição 8 do livro Pensamento e Vida, Associação, se nós combatemos uma ideia com raiva, com ódio, a gente vai incorporar aquela ideia e depois vai fazer a mesma coisa. Certo? E por outra, nós temos também a tendência a repetir os mesmos erros. Portanto, Rustain pode ser, é uma hipótese, a reencarnação de Apolinário. Bem como ele poderia ter Apolinário por seu obsessor também. São possibilidades. A doutrina espírita não vai dar uma palavra final, quem sou eu para dar, mas a gente faz logo a ideia, né? Associar, fazer essa conjectura com bom senso, não tem nada de errado. Tinham a mesma crença os docetas, do grego dokel, aparecer, seita numerosa dos gnósticos que subsistiu durante os 3 primeiros séculos. Nota da editora, nota 183, não somente foram anematizados os apolinaristas, mas também os reencarnacionistas e os que se põem em comunicação com os mortos. Então, tem várias épocas que tiveram as suas perseguições marcadas. Tudo aquilo que era diferente da forma que as pessoas pensavam, eles anematizavam e perseguiam. Logicamente que as ideias tortas eram combatidas. E deve prevalecer sempre aquela do melhor bom senso, que tem melhor consistência para nós entendermos. Logicamente que Jesus tinha um corpo diferente do nosso, porque seu perispírito era muito sutil, muito puro. Então, logicamente, o corpo dele tinha necessidades diferentes do nosso. Se tem pessoas aqui na Terra que conseguem anular a dor, concentrado, Jesus poderia também fazer a mesma coisa. Poderia fazer a mesma coisa. Mas, de todo jeito, os atos praticados contra Jesus foram ignominiosos, arbitrários, insensatos, deixando para nós um legado de extrema responsabilidade com o bem, porque todos nós que estamos na Terra somos aqueles que temos que pensar. Crucificaram uma vez a Jesus. Se ele estivesse aqui hoje, o que nós faríamos? Como nós agiríamos? Pensando, olhando por esse ângulo, nós vamos então tomar atitudes e ideias que sejam compatíveis com o nosso processo de melhoria íntima, com o nosso processo de evolução. Muito obrigado você que chegou até aqui com a sua companhia. Muito obrigado, muita paz e muita luz, que Jesus vos envolva a você e a sua família. Colabore com o nosso canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, ajude-nos a divulgar o bem, ajude-nos a divulgar a doutrina espírita. E agora a gente vai para o capítulo 16, Teoria da Presciência.